Quero ser bem breve com vocês, mas nós não podemos ir embora sem a palavra, né? Está tudo muito lindo, mas o que alimenta é a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 10. Quem for encontrando vai glorificar o nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Na NTLH diz assim: pois foi Deus que nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. O Senhor já tinha preparado algo há muito tempo para mim e para você. Muito antes de você saber quem era o Senhor, tem muito tempo sem saber quem era Jesus. É interessante que essa palavra feitura, que está aqui no versículo 10, fala comigo, feitura. Essa palavra feitura, poiema, ela significa algo criado artisticamente por alguém, que possui habilidades extraordinárias, que criara uma obra-prima. Então a palavra feitura, que significa poiema no grego, significa algo criado artisticamente por alguém que possui habilidades extraordinárias. Um artesão, alguém que era muito gênio, criativo, fazer algo muito esplêndido. É interessante que hoje eu posso dizer para você, quem me conheceu antes de entregar minha vida para Jesus, quando me vê, fala assim: nossa, você não é mais o mesmo, você é diferente, você mudou nisso. Olha, você antes era assim. Por quê? Porque alguém nos fez assim, alguém me deixou assim, alguém com muita habilidade, muita criatividade, como um artesão, pegou e me fez de novo. Quem está aqui comigo? A feitura são alguém que chega para mim e para você e fala assim: olha, eu estou maravilhado pelo que você se tornou. Isso é ser feitura. Quem está aqui comigo? Toda vez que quando eu vejo, eu olho para o bispo Bruno e o bispo Pajô, eu falo: isso aí realmente é feitura. Alguém olhar para você e falar assim: nossa, eu não acredito, você era isso, você fazia isto, e hoje você não faz mais? Não. Por quê? Porque eu sou feitura. Eu estou hoje na mão de um grande artesão, que pegou um vaso quebrado e me fez de novo, um vaso diferente. É interessante, guarda bem que eu vou te falar esta noite. Muitos falam do pai de Jesus, seu pai adotivo José, e também Jesus, quando viram Jesus, chamavam ele de o carpinteiro. Fala comigo assim: o carpinteiro. E quando nós falamos de o carpinteiro, nós já começamos a imaginar alguém que mexia com madeira. Mas se você tem a oportunidade de ter um dicionário na sua casa, que esse dicionário ele tem a raiz da palavra no grego, ou quando ela é no hebraico, você pega esta palavra e vai ver o significado, não é o significado que nós pensamos. Essa palavra carpinteiro significa tecton,
Arquiteto é techniques. Então quer dizer que a palavra carpinteiro significa tecton, é da onde se saiu a palavra tecnologia. Vou falar de novo. O carpinteiro que muitos falam não é o carpinteiro que pensamos, que pegava madeira e esculpia madeira. Esse carpinteiro é alguém que naquela época já era alguém que era extraordinário, muito bem pago, que era alguém que tinha uma profissão respeitada da época. Este carpinteiro, o tecton, era alguém que pegava pedras e se transformava em pedras maravilhosas que se encaixava uma na outra. Você não está entendendo? Esse carpinteiro também trabalhava com pedras. Fala assim comigo, trabalhava com pedras. Pegava pedra com defeito e transformava numa pedra perfeita. E se colocava na parede daquela construção. Nós somos as pedras vivas do Senhor. Veja, antes éramos uma pedra imperfeita, mas na mão do tecton, na mão daquele que é o grande artesão, aquele que é o grande, que é Jesus, nos transformou em pedra perfeita. Além de tudo, esse homem, ele era alguém que naquela época já existia, de alguém fazer esta palavra tecton. Também eram pessoas que faziam construções maravilhosas, pessoas que faziam pisos, pessoas que construíam grandes templos. Eram pessoas dotadas de uma sabedoria. Ela fazia coisas extraordinárias. Faça comigo, extraordinárias. Alguns dizem que ele era também um carpinteiro daquela época. Não é um carpinteiro que nós pensamos, mas era um carpinteiro que poderia construir, até mesmo fazer construções grandes, como também até mesmo um navio. Esse era o carpinteiro. Então quando chegam e falam de Jesus, quando Jesus ele aparece, porque José aparece muito pouco, mas falam de Jesus que ele era filho do carpinteiro. Mas em Marcos, quando fala de Jesus, fala assim: este não é o carpinteiro. Por quê? Nós sabemos que Jesus aprendeu a profissão do seu pai adotivo José. Nós sabemos que Jesus teve o seu tempo de obscuridade. O que é isso, apóstolo? Dos 12 anos de Jesus até os seus 30 anos, você não sabe nada do que aconteceu. Você não sabe nada do que ocorreu nesses 18 anos de obscuridade de Cristo. Então muitos estudiosos entendem que neste tempo Jesus, ele cuidava da profissão que seu pai ali ensinou. E Jesus, por ser chamado de o carpinteiro, é porque ele tinha em suas mãos uma reputação de criar coisas maravilhosas. Ele pegava a matéria e transformava aquela matéria que não tinha forma, não tinha nada, e transformava em coisas que maravilhosas. Sabe aquilo que alguém olhava e falava assim: daí não sai nada, mas carpinteiro, o tecton, pegava aquela matéria e transformava em algo que a humanidade dizia: como que fez isso? Foi o tecton, foi o carpinteiro, foi Jesus que fez isso na minha vida. Quem está aqui comigo? Fala assim com o seu irmão: agora eu estou entendendo o que Deus fez na tua vida. Fala assim para ele: muitos não davam nada para você, mas olha o que você se tornou. Você pode aplaudir o Senhor, queridos? E também, em Hebreus capítulo 11, versículo 10 diz assim: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus, o que ele é? Arquiteto e edificador.
Essa palavra arquiteto é technics, e essa palavra technics significa alguém que faz artes, alguém que trabalha com acústica, geometria, desenho, geografia, uma pessoa que pode projetar e construir uma máquina. E Jesus era esse tecton. Jesus pegava algo do nada e transformava. José, seu pai adotivo, foi alguém que deve servir de exemplo para muitos, para todos nós. Por ele ser um homem que ganhava muito bem, tinha um excelente salário, mas era um homem obediente a Deus. Uma coisa aqui que nós temos que prestar atenção na vida de José. Quando José, ele foi informado que Maria estava grávida, mas não de um homem, mas do Espírito Santo, José, não querendo infamá-la, ele sai quietinho, mas o anjo disse: não, fica tranquilo, o que foi gerado dentro dela é santo. Este homem faz o quê? Ele abraça a sua esposa. Este homem vai nos ensinar que ele era um homem, que ele era bondoso e misericordioso com a sua mulher. Presta atenção, como que nós queremos que Deus faça algo na nossa vida, o tecton, se nós não temos bondade e misericórdia de ninguém? Quando Deus pede de você algo, você fecha a sua mão. Não estou falando em questão financeira. Repare para você ver como uma notícia ruim de alguém corre rápido, como uma notícia boa você vê ir devagar. Mas não é assim que nós temos que ser. José, naquele tempo, se ele falasse que Maria estava grávida, iam apedrejá-la até a morte. Então ele preferiu sair quieto, e num sonho, dormindo, fala assim comigo, dormindo, o anjo fala com ele. Agora, por que o anjo foi falar com José dormindo? Porque era o momento que ele estava calmo, era o momento que ele estava tranquilo. Como que você quer que Deus fale com você, ou o tecton trabalhe na tua vida, você fica agitado para lá e para cá? Hoje o Senhor te trouxe aqui esta noite tão linda, maravilhosa, porque Ele está aquietando a tua alma, porque vai vir resposta do Senhor para a tua vida. Pensa que coisa linda, o anjo anunciando: ei, a notícia que está chegando é boa, é maravilhosa. Então toda vez que você pensar Natal, você fala notícia boa, Jesus Cristo, o Senhor. Dá um glória a Deus para o Senhor aí, fala assim, é notícia boa. Então veja, nós estamos aprendendo aqui que José era um homem que sabia lidar com tudo isso. Em Lucas 16:11 diz: se vocês não são confiáveis a lidar com riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Este homem, ele era de caráter. O que não era que era riqueza do mundo, ele cuidava. Ele não prejudicava ninguém. Deus dá algo para você, como que você cuida? Deus está te observando. Fala para o teu irmão assim: o Senhor está te observando todos os dias. Quem crê que o Senhor está nos observando agora? Posso ouvir amém na igreja? Você lembra? Já estou chegando, já estou tentando resumir toda a mensagem. Mas você lembra da cena do teatro? Aquele momento. Então José tinha uma profissão, ganhava muito bem, era alguém que muitos o procuravam, era muito pouco naquela época, e tinha pouca madeira naquela época. Então com certeza José era alguém muito importante. Agora veja, por ele ser um homem muito bem assalariado, o homem ganhava muito bem, mas acontece algo. Quando Jesus nasceu, logo depois veio
os 3 reis magos e trazem presente para o Senhor, sim ou não? O que eles trouxeram, quem lembra? Fala alto. Ouro. Então eles trouxeram para José, ou para Jesus, uma oferta, mas era algo de muito valor. Fala assim comigo, muito valor. Aí logo em seguida o anjo fala para José: foge com teu filho, vá para o Egito. Como que José era para o Egito? Porque lá ele não ia ter condição de continuar com a sua profissão. Mas olha como que Deus trabalha e Ele sabe o que faz. Ele ia para o Egito para poder esconder teu filho de ser pego pelo rei maldito. Só que Deus primeiro mandou a provisão, ouro, incenso e mirra, pelo tempo que ele ia ficar no Egito. Ele obedeceu o Senhor. A quem está aqui comigo, dá uma glória a Deus aí. Tem hora que você fala: eu tomei uma decisão porque eu amo o Senhor. Então se prepare pela sua decisão. Deus, antes de você tomar a decisão, Ele está mandando um recurso para você, em nome do Senhor. Agora você veja, escute, fala comigo, obediência. Você seria capaz de abrir mão de tudo pelo chamado que Deus faz? Por favor. Eu estou contando aqui para vocês o que está acontecendo. Mas foi assim. Antes de o anjo avisar José: foge com o teu filho, Deus mandou ouro, incenso e mirra em grande quantidade, porque o Senhor sabia que no Egito José não ia conseguir nada financeiramente. Mas Deus é o dono da prata e do ouro. De repente você está aí murmurando no seu lugar, pensando nisso ou naquilo. Veja José, ele não quis nem saber se lá ia ter ou não. Ele obedeceu e Deus honrou a vida dele. Não lhe faltou nada. Então presta atenção. Se naquela época Deus chegou, mandou 3 reis magos para poder ofertar na vida de Jesus como forma de agradecimento, mas não era somente isso, era Deus já preparando e entregando algo. Olha, não vai te faltar nada, pode ficar em paz. Se você está debaixo de uma palavra, aonde você for, Deus vai ser na tua vida. Não faça nada se não está debaixo de uma palavra. Aí eu recebi uma profecia. Tudo bem, respeito os profetas, mas a maior profecia é o que eu estou falando aqui agora para você: a palavra. Então você veja aqui, José faz isto, José obedece. José não ia ter nenhum tipo de emprego, mas uma coisa, outra coisa que, para me fechar esta mensagem, que diz que a Bíblia, que todo tempo, todo ano, José pegava Maria, pegava Jesus e subiam a Jerusalém para a festa da Páscoa. No entanto, que você lembra que Jesus com 12 anos já pregando para os doutores da lei, quem lembra? Então você veja que José era alguém que se preocupava em dirigir a sua família no caminho do Senhor. Posso te fazer uma pergunta? Não precisa me responder. Nós não podemos ser aqueles pais: vai para a igreja, mas eu não vou. Mas ele pegava os seus filhos e ia com a igreja com eles. Agora ficou silêncio, mas tudo bem. Nós, quem é pai aqui, quem é mãe, dá um glória a Deus aí com a mãozinha assim. Então veja, eu sou responsável pela geração que está debaixo da minha mão. Quem é? Meus filhos, meus netos, minha esposa, meu casamento. E a mesma coisa eu deixei a dizer para minha esposa assim: hoje eu não estou com vontade de ir na igreja. Vai você. Ou eu venho aqui na igreja, eu trago meu filho, deixo aqui na porta meu neto e volto para minha casa. Não era isso que estava acontecendo aqui. Por isso Deus honrava a vida dele. Então nós vamos ver que Jesus era alguém que a Bíblia diz que ele era o carpinteiro.
Mas o carpinteiro que nós estamos falando aqui, como diz o dicionário Lessing Strong, não era o carpinteiro que muitos pensam, que entalhava madeira, mas era alguém tecton, que pegava a matéria do nada, pedras deformadas, e transformava-as em pedras lisas, perfeitas, que se encaixava uma na outra. Olha aqui, cada um de vocês tem um pensamento, tem uma mentalidade, mas veja, todos sentados juntos, um se encaixando no outro. Assim começa a se formar o edifício de Deus, a igreja. Nós éramos antes alguém que muitas vezes eram considerados como nada. Muitos podiam olhar para você antes: você não vai conseguir nada, você não vai chegar a nenhum lugar, porque você é isto. Aí Jesus pegou alguém como, posso usar a senhora, Bispa Jô? A senhora permite? Pegou com uma mulher, com a Bispa Jô, que tomava 1 litro ou menos, 1 litro de mais, 2 litros, 3 mais por dia de pinga, qualquer coisa. Onde ia tudo isso? Como é que cabia na mulher dessa? Você batia no Bispo Bruno também, quando você tomava todas? Não? Vocês estão olhando essa mulher que hoje é bispa? Você acredita que você olhava para ela e dizia assim: essa mulher tomava 3 litros de pinga por dia? Não quero nem imaginar. Jesus pegou essa pedra cheia de defeitos, chamado Jô, e transformou numa pedra lisa. Por quê? Porque ele é o tecton. Ele tem a capacidade que nenhum homem tem de transformar aquilo que não é nada, para o homem não está vendo nada, e se transformar em algo maravilhoso, extraordinário. Preste bem atenção: se ainda você não entregou a sua vida a Cristo, o tecton está aqui esta noite dizendo: quero transformar você em algo maravilhoso, quero pegar a sua vida e transformar em algo extraordinário. Sabe aquele que disse para você um dia: você não vai conseguir, mas o tecton, que é Jesus, está aqui nesta noite dizendo: eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua casa. Eu sinto o Senhor aqui. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu começo a olhar para esses pastores que aqui estão. Um já foi gerente de boca, outro puxou cadeia. A Dani, toda cheia de classe hoje, mas antes só o sangue e o cordeiro. Ela dava até rasteira até em demônio. E hoje está aí, por amor. Está no ministério, acho que o nome do ministério, por amor. Puxou cadeia, fez tudo que fez. Olhava para ela, assim, que a mãe dela chorou muito. Cadê a mãe dela? Chorou demais essa mulher. Mas olha aí, mãe, Deus pegou essa pedra totalmente sem forma nenhuma e transformou numa pedra lisa, que hoje vai cuidar do quê? Por amor. Isso só pode ser obra do tecton, isso só pode ser obra de Jesus, meu irmão. Então nunca fale: isso não pode acontecer, isso não vai mudar. Eu vou dizer aqui esta noite para você: pode sim, porque Ele é o tecton da tua vida, em nome de Jesus. Fica de pé dando glória a Deus, que o Senhor está aqui nesse lugar. Pode aplaudir Jesus.